surto sem precedentes. Essa pandemia do coronavírus sacudiu decisivamente diversos eventos esportivos nas últimas 24 horas. Campeonatos paralisados e suspensos no mundo todo. Médicos, enfermeiros, quem trabalha na estrutura dos hospitais, esses são um time. Sempre você é uma pessoa que carrega uma esperança. A gente tem que viver um dia de cada vez, tentar se preparar da melhor maneira possível. Hoje, para mim, em primeiro lugar, é a saúde e a vida. Muito boa tarde para você. Quem poderia imaginar, né, que hoje a gente estaria numa situação ainda pior. Daqui a pouco, reportagem especial sobre um ano de pandemia no esporte brasileiro e mundial. Mas vamos começar aqui o Globo Esporte com um papo legal com o Pikachu, que está se despedindo do Vasco. Glaibson Iago Souza Lisboa, o Pikachu. Pikachu? Do apelido folclórico para uma história marcante em 5 temporadas em São Januário. Não tem como eu não ser vascaíno por todo o momento que eu passei aqui, né? Um carinho muito grande que eu vou levar pro resto da vida. Só que tudo acabou com o telefonema do diretor de futebol, Alexandre Pássaro. Eu tive aquele período de férias, né? De uma semana mais ou menos. E depois o clube me ligou avisando que iria prolongar um pouquinho mais, porque no momento eu não estava nos planos. Não foi fácil dizer adeus a companheiros e funcionários. Muitos chegaram a chorar, ficaram bastante abalados. Eu também fiquei bastante abalado, bem triste, porque, querendo ou não, foram 5 anos de convivência, mesmo que seja profissional, mas você acaba se apegando a tudo, né? Do porteiro, do roupeiro. Pikachu é o lateral com mais gols na história do Vasco e com mais jogos pelo clube no século XXI. Foi campeão carioca em 2016 e artilheiro da equipe em 2 temporadas, 2018 e 2019, mas deixa o Vasco na Série B do Brasileirão. Eu acredito que era o momento certo, claro que não da maneira que está sendo, né, depois do rebaixamento, mas eu acredito que eu fiz meu papel da melhor maneira possível, me doei o máximo. Pikachu assinou com Fortaleza e vai jogar a Série A do Brasileirão, sem descartar uma possível volta para o Vasco no futuro. Eu acredito que se tiver a oportunidade de voltar, eu voltarei. Não tem como esquecer tudo que eu passei dentro do clube, né, nesse período. Quem também está saindo é o argentino Benítez. Ele tinha contrato com o Vasco até junho, mas aí rescindiu o vínculo para poder jogar até o fim do ano pelo São Paulo. E aí, como parte do acordo, o atacante Paulinho Boia, do São Paulo, chega por empréstimo ao Vasco. Para quem gosta de tirar sarro do rival, a vitória tricolor no Fla-Flu foi um prato cheio. Nenê brincou cheio de ironia nas redes sociais. Boa vitória, rapaziada. Tudo normal. Fred seguiu pelo mesmo caminho. O que você achou do Fla-Flu ontem? Aí, bom demais, né? Normal, não? Era normal, né? Amanhã, Fred e Nenê voltam de férias e se apresentam ao técnico Roger Machado com a maior parte do elenco do Fluminense. O próximo jogo é no sábado, contra o Bangu, mas o time principal só vai estar em campo mais pra frente. Possivelmente dia 26, contra o Volta Redonda, quando o Roger deve escalar uma formação próxima do que planeja para a temporada. Uma base mais experiente, temperada pelos jovens talentos de Xerém. O que eu tenho dito para os meninos é que confiem nessa evolução, né, e em alguns momentos vocês vão estar jogando, né, de início, e outros momentos vão entrar como entrar agora, para que gradativamente se solidifiquem no profissional do clube. O podcast Rodada Tripla recebe Marco Antônio Laporta, chefe da missão brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, e analisa os impactos de um ano da pandemia no esporte. Está lá, ge.globo/Rodada Tripla. Ainda hoje tem reportagem especial sobre isso. E já tem Joel Carli falando no retorno ao Botafogo e o Arrascaeta treinando, hein? Foi o último a voltar das férias do Flamengo. O xerifão argentino está de volta ao Botafogo. Reapresentação com cara de reconciliação. Em junho de 2020, Joel Carli teve o contrato rescindido. Entrou na justiça cobrando cerca de 10 milhões de reais do Botafogo. Mas as partes entraram em acordo. Primeiramente, falar para o torcedor
que pode ficar tranquilo. A questão econômica ficou bem favorável para o clube, mas também tem uma questão humana, que eu sempre falei, que eu sou muito feliz aqui. Na lista dos estrangeiros com mais jogos pelo clube, o argentino de 34 anos é o segundo. A história do Carly no Botafogo começou em 2016, quando o time estava voltando para a primeira divisão. Agora é o contrário. O Botafogo caiu e ele está de volta para ser um dos líderes do grupo que vai tentar recolocar o clube na elite do futebol brasileiro. Uma situação delicada, uma situação de reestruturação. Mas nosso clube continua sendo gigante, eu amo esse clube e eu tenho uma felicidade muito grande de estar de novo aqui. Começou o vai e vem da temporada para o elenco principal do Flamengo depois de 17 dias de descanso. Entre os jogadores, Gabigol, que treinou normalmente após ser flagrado num cassino clandestino em São Paulo no domingo. Nenhum atleta teve nenhum sintoma de Covid, nenhum atleta teve nenhum exame alterado em função disso, o que nos dá uma segurança para a gente seguir o nosso trabalho aqui. O último a se apresentar foi o Arrascaeta. Ele ganhou um tempinho a mais para voltar do Uruguai e se juntou ao grupo hoje de manhã. Mas teve gente no Flamengo que não teve folga por causa de lesão. O zagueiro Rodrigo Caio passou esses dias em tratamento para se recuperar de um problema no músculo adutor da coxa direita. Mesmo com a lesão, o Rodrigo Caio fez questão de jogar as duas últimas partidas do Brasileirão contra o Internacional e o São Paulo. Realmente, após esse jogo, teve uma piora no quadro, nessa lesão, vem tratando desde então de maneira integral para que a gente possa, o mais breve possível, que ele tenha um retorno junto com os companheiros.